aí, você quer saber o que você precisa fazer para ser feliz ou para ser mais feliz? Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Vamos falar um pouquinho sobre felicidade? O que é felicidade para você? Então tenha em mente que o que é felicidade para você não precisa ser igual ao que é felicidade para o seu irmão, para sua mãe, para o seu vizinho, tá? Cada um de nós temos o nosso ideal de felicidade e de realização. Existem estudos, inclusive a pirâmide de Maslow, né, que todo mundo conhece, e outros estudos mais recentes, que chegaram à conclusão que a partir de um X de acúmulo de excedente que a pessoa tem, isso não difere o grau de felicidade dela. E aí outras nuances vão definir a felicidade dela. Então, assim, a gente precisa ter o mínimo de conforto, alimentação, conforto, descanso, repouso, saúde, suprido para poder almejar ideias de felicidades mais subjetivos. Há um estudo que foi feito com pessoas, esse estudo foi acompanhado pessoas de 19 anos até os 90, eu acho que, se eu não me engano, foram 70 anos estudando, para ver como que essas pessoas se comportavam, né, no final da trajetória delas, no final dessa experiência corporal, e nenhuma delas cogitou que ela poderia ter ganho mais dinheiro, poderia ter trabalhado mais, que é o que fala aquela música do Titãs, né? Devia ter amado mais. Então, no final das contas, quem a gente ama, quem a gente ajuda, as trocas, as interações que nós temos com as pessoas é o que mais importa. Mas, desde que estejamos com as nossas necessidades básicas supridas. Então, assim, a partir desse momento, necessidades básicas supridas, os nossos ideais de felicidade e realização são variáveis, né? Principalmente no que tange a carreira, trabalho, mas tendo em vista que o relacionamento entre pessoas é uma coisa muito importante. Quem a gente amou é muito importante, como a gente amou as pessoas, como nós trocamos. Eu atendo pessoas todos os dias, né? Pessoas com um vazio existenciais enormes, pessoas com problema financeiro grave, pessoas com problema de prosperidade. Prosperidade é uma junção de coisas e não é o X que você ganha, não é o tanto que você ganha. É você viver bem e feliz com o que você ganha. E tem pessoas que não conseguem ganhar o mínimo para viver feliz com aquilo que ganha, porque o mínimo não supre as necessidades básicas. Então, assim, eu lido com pessoas todos os dias. E depois que eu me debrucei profundamente na teoria sistêmica, e eu comecei a constatar, porque assim, quando você começa a estudar, aquilo é só uma teoria. E Bert Hellinger foi o padre. E aí você começa a pensar, tem muita coisa de catolicismo aqui, talvez. E aí quando você estuda a biografia dele, que você vê que o cara estudou psicanálise, o cara era um filósofo, né? Estudou psicanálise, psicologia primal, psicodrama, e que começa a partir das milhares de constelações que faz, perceber que existia alguma coisa em comum entre as pessoas que não estavam alcançando seus ideais de felicidade e realização, e a gente no nosso dia a dia a gente percebe também, atendendo, né, pessoas há tanto tempo. Então eu vou falar para vocês o que é. A primeira coisa, o primeiro conselho que eu daria, assim, e o Bert Hellinger fala pra gente não dar conselho para ninguém, fala pra gente contar historinhas. Mas eu não vou contar historinhas, eu vou falar os tópicos. O primeiro é nós concordarmos com o nosso destino. Concordar é diferente de aceitar. Porque quando a gente diz assim, eu aceito o que me aconteceu, embora seja uma palavra que eu uso nas soluções das constelações, porque é uma palavra que é conhecida do nosso vocabulário,
Mas eu não uso com essa prepotência de, não, eu aceito o que ele fez para mim, tá tudo bem. Isso é prepotente. Isso me coloca, depende da entonação e da forma como eu falo, num lugar de superioridade, como se eu não fosse uma pessoa cheia de defeitos, cheia de sombras. E todos nós somos seres imperfeitos, cheios de sombras, em muitos momentos. A gente magoa as pessoas, a gente faz para as pessoas o que elas não esperavam de nós. Todos nós estamos aqui vivendo uma experiência corporal e tentando evoluir, tentando fazer melhor, e nem todos estão tentando evoluir e tentando fazer melhor, mas eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, você está, mas mesmo assim a gente erra pra caramba. E muitas vezes a gente erra com absoluta inconsciência, porque a gente tem o benefício da ignorância, como o outro também, né? Às vezes o que o outro fez pra gente, ele não tinha nem noção. Às vezes tem, mas se a pessoa tem uma patologia, como um narcisismo, por exemplo, ela não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Então ela também é inocente. Então quando a gente para pensar que todos nós somos inocentes ou todos nós somos culpados, e eu prefiro culpados, eu prefiro usar essa palavra, porque quando a gente quer ser inocente, a gente busca aliado, a gente quer ficar no lugar de vítima, então eu prefiro pensar que todos nós somos em algum momento o lobo mau e não o Chapeuzinho Vermelho. Quando eu penso assim, eu entendo que não tem nada que eu tenho que aceitar ou perdoar de alguém, porque isso é prepotente, isso me coloca num lugar que não é meu, que é um lugar maior do que o outro. Porque eu falo assim, ó, de cima para baixo, eu te perdoo, eu concordo. Então, eu aceito o que você me fez. Então, vamos concordar, vamos pensar em concordar. Então, assim, concordar com tudo que aconteceu, concordar com o destino que a gente teve. E tem momentos da vida e tem determinadas coisas na nossa vida que a gente vai levar a vida inteira treinando essa concordância, essa resiliência, essa aceitação, porque tem coisas que nos foram muito difícil, que nos machucaram demais, mas a vida fica muito mais leve quando a gente concorda, porque não tem nada para fazer lá atrás. Tenho como voltar lá atrás e fazer diferente. Eu não sou Deus e nem Deus poderia fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é uma coisa para se pensar quando a gente pensa em consciente coletivo, em consciência arcaica, né? Quando a gente pensa no campo mórfico, porque assim, quantos padrões que nós não repetimos que vieram lá de trás, né? Então, até que ponto esse livre-arbítrio ele é mesmo um livre-arbítrio, já que a gente acaba se emaranhando com algumas coisas. Então, essa concordância com o nosso destino é a primeira coisa. A concordância com o que a gente recebeu dos nossos pais. Essa é a dica mais importante. Pela experiência que eu tenho. Quando eu comecei a estudar as teorias do Bert Hellinger, no começo eu pensava, esse cara é padre, ele tem interessantes pontos de vista que vêm da Igreja Católica. Mas quando eu li a biografia dele, que eu vi tudo que esse homem estudou, que esse homem era um filósofo, e que esse homem meditava uma manhã inteira, e que ele fez milhares de constelação, e que ele foi, a partir de tudo que ele tinha estudado, da psicanálise, do psicodrama, da psicologia do script, e até das constelações, e ele começou a juntar tudo num balaio, ele começou a entender que enquanto a gente não aceita o que o nosso pai, o que a nossa mãe deu pra gente como suficiente, a vida não flui em nenhuma das nossas áreas. No começo, quando eu me deparei com isso, eu fiquei num interessante ponto de vista, será que é isso mesmo? Mas hoje, com a experiência que eu tenho de atender pessoas todos os dias, é o que a gente vê. Então, quando a gente começa a aceitar isso, também é uma coisa que a gente faz aos poucos e devagarinhos, porque tem pessoas que têm histórias de vida muito doloridas, né? Com muita dor, muita carga, às vezes infâncias de muito abusos psicológicos ou físicos, então fica mais difícil de concordar com isso. Então é um caminho que se faz um pouquinho mais devagar.
mas quando a pessoa ela está direcionada em fazer e não desse lugar de papai te perdoa, mamãe te perdoa, porque esse lugar é um lugar que não é nosso. Eu aceito o que você fez, né? Eu uso essa palavra aceito nas resoluções de conflitos, né? Eu aceito, mas é de um lugar humilde. Então, o concordo se encaixa até melhor. Porque depende de como a gente fala o aceito, a gente também está se colocando acima, né? Falando de cima para baixo. Eu aceito o que você fez, como se nós não tivéssemos defeitos, não fôssemos imperfeitos. Então, quando a gente aceita, ou quando a gente concorda com o nosso destino, com a família que a gente teve, quando a gente diz sim para o que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, e a gente entende que dentro da realidade deles, eles fizeram o melhor. E quando você entender que você pode quebrar padrões, que você pode fazer diferente dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios-avós, quando você se liberta da culpa de ser diferente, quando você percebe que você vai continuar pertencendo àquele sistema, mesmo que você fizer escolhas diferentes, isso começa a te mostrar um horizonte diferente, um horizonte onde está a sua felicidade, em que você pode olhar para o seu ideal de felicidade e realização, mas a base é essa. Então, a minha dica desse vídeo é concorde com o seu destino, concorde com a sua vida, concorde com as coisas muito tristes que aconteceram para você, concorde com o que os seus pais te deram como suficiente, concorde com as coisas que aconteceu na sua infância. Na medida do possível, vá fazendo esse movimento de concordância, de resiliência, porque você não pode voltar no passado, mudar o passado, mas você pode fazer um futuro diferente, você pode caminhar para o diferente. E se você está cheio de mágoa, cheio de ranço, cheio de acusações, você fica preso no passado. Você não consegue vislumbrar o horizonte. Então a minha dica é essa. Vamos concordar com tudo que nos aconteceu. Nós não seríamos a pessoa que nós somos hoje se não tivéssemos passado exatamente por tudo aquilo que passamos. Tudo foi exatamente como tinha que ser. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Namastê!